Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas aqui de Teoria da Literatura Brasileira e hoje vamos falar sobre um tópico que eu gosto bastante, por sinal, que é o modernismo. A gente vai trabalhar sobre as vanguardas europeias e o modernismo no Brasil, lembrando que esse material é um resumo do material da professora Diana Klinger, ok? Então, o modernismo ele foi um movimento chave na renovação artística e literária no início do século XIX. Tá? E aí ele estava preocupado com o quê? Com uma elaboração aqui da cultura nacional, não só da literatura nacional, diferentemente do movimento do romantismo. Né? O modernismo ele não se fecha para o elemento estrangeiro. Tá? Ele tem essa vertente, a gente vai ver também na nossa próxima aula, né? Mas ele não se fecha ao estrangeiro. Ele incorpora o que é estrangeiro de uma maneira antropofágica. A gente vai entender esse termo já já. Tá? Ele pega, então, esses movimentos da vanguarda europeia, o que eles estavam propondo, né, nessa vanguarda europeia, e acaba trazendo para uma maneira brasileira de ser feito. Esse termo modernismo, assim como o romantismo, né, sofre algumas confusões, tá? Sobretudo porque ele vai se associar à palavra modernidade e moderno, que também tem uma significação complexa e que vai variar muito ao longo do tempo. Tá? Para alguns, a modernidade começaria depois do Renascimento, com os ciclos das grandes navegações, a reforma da Igreja Católica e a invenção da imprensa. Para a história da literatura, a modernidade começa no final do século XVIII e no início do século XIX, com a ideia de literatura como um universo autônomo. Tá? Então, a ideia de modernidade ali traz ali no final do século XVIII e início do século XIX, com a literatura sendo algo autônomo. Tá? Por outro lado, o moderno pode referir-se também a qualquer época. Né? Oswald de Andrade ele fala o seguinte: foram modernos os iniciadores de todos os movimentos estéticos e filosóficos, de todos os movimentos científicos e políticos. O tempo encarrega-se de tornar os modernos clássicos ou destruí-los. Então, por exemplo, o movimento romantista, né? O romantismo, ele foi moderno naquele período e depois ele se tornou algo clássico, né, algo passado, e aí vieram outros movimentos. Esse seria um ponto de vista aqui de Oswald de Andrade. Tá? O modernismo ele seria derivado de moderno, designa então ali um movimento de terreno, no terreno das artes, vocacionado para o experimentalismo e para a ruptura com os padrões taxados de acadêmicos e tradicionais. Então, é um movimento muito, muito interessante e muito importante para a cultura brasileira. Tá? O modernismo no Brasil ele vai surgir, então, em São Paulo, tá? Nas primeiras décadas ali do século XX. Até o século XX, os escritores do Brasil eles tinham uma forte influência ou uma dependência ainda da Europa, né, assim, de uma inspiração europeia, tá? Mas a vanguarda modernista, no início do século XX, ele traz ali um diálogo de igual para igual, de uma certa igualdade ali, né, com a cultura europeia. Seria, no caso, então, uma poesia de exportação, tá? Como seria proposto no Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, né? Que respondesse, então, às necessidades da nação. Porém, gente, o modernismo ele não surge no Brasil de maneira isolada. Tá? Ele é, no caso, um produto de um movimento, de um grande fervilhar artístico e literário, tá? Conhecido como as vanguardas. Tá? A palavra vanguarda ela deriva do francês, tá? E ela vem de um termo militar, beleza? Então, ela vai fazer uma referência ali a um batalhão, ou seja, algo que vem à frente, algo que está à frente, tá? Então, ele é vanguardista porque ele está à frente, beleza? Ele é visionário, vanguarda, tá? No início do século XX, surge então na Europa ali vários movimentos artísticos
né, que seriam as vanguardas, conhecidos como os ismos, né? Então, antes do modernismo em si, existe ali os ismos, seria o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, e isso vai ter, então, como uma ruptura dos valores do passado, tá? E também dos valores dos canones artísticos já até então estabelecidos. É uma quebra de paradigma total, tá? O modernismo brasileiro vai corresponder aos movimentos da vanguarda que aconteceram tanto na Europa quanto na América Latina e vai dialogar, então, com essas influências da Europa e da América Latina. Em relação fazendo uma relação, não há apenas uma influência, tá? O modernismo brasileiro ele tem uma originalidade, ele tem uma particularidade, tá? Ele vai dialogar de igual para igual com os europeus. Tá? Em relação aos movimentos da vanguarda hispano-americana, né, o modernismo brasileiro foi um dos movimentos mais originais e criativos. A diferença das vanguardas latino-americanas vai sustentar ali um nacionalismo combativo, tá? Muito mais contundente que o dos outros movimentos. E, de fato, nenhum dos movimentos da vanguarda latino-americana teve a riqueza e a diversidade e a amplitude crítica do modernismo brasileiro. Tá? A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente trabalha isso em salas de aula com outros alunos de outros países. A gente percebe que quando a gente fala do modernismo, a gente vê que a expressão brasileira ela é mais forte nesse contexto. Tá? Então, aqui ele vai tentar realmente fazer uma relação entre o nacionalismo e o cosmopolitanismo. Tá? Vamos lá. A tentativa de definição de um caráter nacional já se encontrava em obras como Urupês, de Monteiro Lobato, tá? Poesia para o Brasil, de Oswald de Andrade, Retrato do Brasil, de Paulo Prado, tá? E alcança sua maior expressão com a obra de Macunaíma, de Mário de Andrade. A gente precisa ter em mente também que ali os cabeças desse movimento modernista seriam Mário de Andrade e Oswald de Andrade, tá? Mas a gente tem que também compreender que o período ali impressionista, né, o pré-modernismo, traz também uma grande influência para os acontecimentos que vão passar aqui, principalmente depois da semana de 22. Tá? Não é que acontece tudo em um dia, isso é fomentado durante um tempo. Tá? O modernismo ele foi uma virada crucial no quadro artístico e literário do país, tá? E nunca mais a literatura e as artes brasileiras seriam as mesmas, porque isso influencia em tudo. Embora difundido por todo o país, esse movimento ele vai surgir em São Paulo, tá? E aí, como eu disse, ele tem como figuras centrais Mário de Andrade e Oswald de Andrade, tá? Mas ele conta com participações, por exemplo, do Menor, do Plínio Salgado, do Raul Bopp, do Guilherme de Almeida, Graça Aranha, Paulo Prado, tá? Eles têm ali a influência da Anita Malfatti, tá? Enfim, a Anitta que sofre antes da semana de 22, meu Deus, Monteiro Lobato acaba com a mulher, falando que os quadros dela são uma porcaria, ela é maluca, fala isso dela, mas ela traz uma forte influência para a gente, Anitta Malfatti, de Cavalcante também, Lazar, a Tarsila do Amaral, apesar de não estar na semana de 22, ela não estava presente na semana de 22, mas ela é fundamental ali, principalmente na questão do antropofagismo, tá? Então, o marco inaugural ali do modernismo é a semana de 22, tá? Que acontece ali em fevereiro, beleza? Em fevereiro de 1922. Então, ela acontece no Teatro Municipal lá de São Paulo e ela foi pensada de uma maneira que se comemorasse o centenário da independência. Então, tudo foi pensado, foi calculado isso. Estava no centenário da independência, tinha aquela sensação de nacionalismo, tinha essa sensação de liberdade, de somos brasileiros, escrevemos em português, mas falamos brasileiro. Então, esse evento ele vai consolidar ali as primeiras manifestações na década de 1910. Tá? Então, Oswald de Andrade, anos depois, ele vai falar assim, ó, foi uma parada de conjunto feita para protestar contra a decadência da literatura e da arte no Brasil.
tá bom? Então ele vai fazer ali essa... O Oswald, ele era meio doidão, ele era meio loucão, ele era meio polêmico. Então ele fala também, numa carta deles, falando que os araras caíram, somos celebérrimos, seremos lembrados, etc e tal, porque ele diz, olha, estamos sendo criticados. Ótimo, porque chamamos a atenção. Era isso, era o que eles queriam, tá? O novo movimento, ele vai se opor à arte consagrada da academia, então ele vem quebrar mais uma vez esse paradigma. E se a gente prestar atenção aqui, começam a ter nomes femininos. A gente tem a Tarsila, a gente tem a Anitta, a gente mais para frente, na geração 45, vai ter ali a Clarice, a gente vai ter a Raquel de Queiroz, tantas outras. Então a gente tem também a chegada da mulher na literatura e na arte, sabe, chegaram, pronto. Isso é incrível nesse movimento, tá? Então a semana de arte, a semana de 22, ela vai contar, então, com 3 noites literárias e musicais, né? Tem a parte de exposição de esculturas e de pintura, e logo na entrada era a pintura da Anitta Malfatti. E aí as pessoas olhavam assim e falavam, nossa, mas parece que esse quadro tá meio torto. Aí há uma certa história que brincam, que falam, não, é só porque na hora de colocar saiu e as pessoas olham meio de lado para tentar entender a arte da Anitta, né? Então isso é muito interessante. Eles são vaiados na hora que estão cantando, na hora que estão expressando alguma coisa, enfim, né? Incrível, esse movimento é muito incrível. As relações entre pintura e literatura eram muito estreitas naquela época, né? Foi sobretudo Anitta Malfatti, uma das principais artistas, mas das primeiras artistas brasileiras a trazer da Europa as novidades do cubismo, que era uma expressão fundamental da vanguarda europeia. Tá? Então, esse cubismo vai ser considerado a primeira vanguarda, né? Que o movimento que deu o pontapé ali nos ismos, né? Cubismo, o futurismo, etc. e tal. Né? Deixa eu ver aqui. Ela rompe, então, sobretudo com a ideia da perspectiva tradicional que vigora desde o Renascimento, e essa perspectiva tentava presentear pictoricamente a realidade a partir de um ponto de vista único e da produção de uma aparência de perspectiva central. O cubismo acaba com um ponto de vista único. Tá? Ela adota, então, uma perspectiva múltipla. O mesmo objeto é percebido a partir de vários pontos de vista simultaneamente. Isso é doido demais. Tá? No quadro de Picasso, deixa eu ver, vou tentar ler em francês aqui. Le des Musées d'Avignon. Não sei se está certo, tá? Que é uma das obras mais conhecidas, né, do Picasso, e o Picasso, ele é a principal referência do cubismo. A gente percebe, então, que é um retrato de um rosto, né? Que é um retrato de um rosto que está do perfil. Olha só, tá? Mas os olhos estão para frente. Tá assim, é meio esquisito, sabe? Então, a maneira, a partir do cubismo, a arte deixa de ser, então, pensada como uma representação de realidade. Passa a ser algo, uma percepção mais, um olhar diferenciado, algo mais abstrato. A arte passa a ser mais abstrata. Tá? A Anitta é uma verdadeira precursora, né, do modernismo no Brasil, e a sua exposição em 1917 provoca uma comoção no ambiente cultural de São Paulo. E quando a professora usou comoção aqui, eu acho interessante, porque Monteiro Lobato, ele destrói a mulher. Ele fala que estava uma porcaria, sabe? Que a Anitta era louca. Porque Monteiro, ele tinha ali, na época, uma editora, né? Então ele fazia esses folhetins assim. Tá? A Anitta, ela trazia então essa arte contemporânea, e ela trazia as novidades do cubismo e do expressionismo que ela recebe na Europa e nos Estados Unidos, e ela traz para a gente de uma maneira mais nova, digamos assim. Então, a Semana de Arte Moderna, ela é a plataforma que permite consolidar alguns grupos por exemplo, publicações de livros, revistas, manifestações, música, tá? E esses manifestos. Esses manifestos, que foram diversos, né, ao longo dessa década de 1920, produzem certas obras que são importantes. A gente chama de manifestos, né? O manifesto, assim, o termo manifesto seria um documento que se faz para publicar uma declaração com alguns propósitos, tá? A gente vê muito na parte da política e da arte. Na arte, foram típicos das vanguardas
como forma de assentar a base do novo movimento. Então, a gente teve ali em 1922 a Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, 1923, Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, 1924, Poesia para o Brasil, de Oswald de Andrade, 1925, A Escrava que Não Era Isaura, então a gente já percebe aqui uma intertextualidade, né, de Mário de Andrade. A gente tem, em 26, Losango Capital, de Mário de Andrade, O Estrangeiro, de Plínio Salgado, tá? Amar, Verbo Intransitivo, em 1927, de Mário de Andrade. Olha que legal ele fazendo aqui também uma parte, trabalhando um pouco com a gramática, né? E Macunaíma, de Mário de Andrade, que traz ali um contraponto total com a literatura de José de Alencar, né? Martins Sereré, de Cassiano Ricardo, e Cobra no Nato, de Raul Bopp. Bom, deixa eu ver. Vamos falar um pouco do Manifesto Pau-Brasil, né, que foi publicado em 1924, no Correio da Manhã. Oswald de Andrade, então, ele faz uma revisão cultural do Brasil através da valorização do elemento primitivo. Vamos ver o que ele diz. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica. Olha a crítica aqui, ó. Morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Uma nova perspectiva, a nova, a de Paulo Ucelho, criou o naturalismo de apogeu. Era uma ilusão de ótica. Os objetos distantes não diminuíram. Olha, era uma lei de aparência. Ora, o momento é de reação à aparência, reação à cópia, substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de outra ordem, sentimental, intelectual, irônica, ingênua. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Prestem atenção nisso aqui. Eu fico louco com essa aula. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão. Ele não quer nada fórmula, ele não quer um padrão. Ele não quer um padrão. Ele está indo contra os padrões, ele está indo contra as cópias do que já se fazia, do que os outros autores de outros períodos literários estavam fazendo. O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. Não, perdão, me perdi aqui. Nenhuma fórmula do mundo. Ver com olhos livres. Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. Tudo digerido. Sem meeting cultural. Olha aqui. Primeiro estrangeirismo que a gente vê. Sem meeting cultural. Você está achando que o meeting surgiu na pandemia, agora, em 2019? Não, gente. Olha que hoje eu já fazia isso há muito tempo. Tá? Práticos, experimentais, poetas, sem reminiscências livrescas, sem comparações de apoio, sem pesquisa etimológica, sem ontologia, bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Gente, isso aqui é muito da hora, muito da hora. Então, ele faz aqui essa como se fosse uma crítica. Ele quer valorizar o que é novo. Ele não quer uma cópia. É algo novo, gente. É nacional. Chega de copiar o que veio de lá. Vamos mudar tudo que está aqui. Tá? É isso que ele faz. Então, aqui ele propõe a liberdade e a invenção. Ele se posiciona contra a excessividade ali acadêmica, tá? Por uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana, por uma linguagem ali que se aproxima do seu leitor, tá? É um posicionamento que tenta reverter ali a hierarquia estabelecida da língua mãe, tá? Quando ele fala língua mãe, ele não está falando do português do Brasil, ele está falando do português de Portugal. Ele não quer aquela coisa rebuscada, tá? Ele quer ali trazer uma poesia para exportar e não importar mais. Ele quer botar para fora, ele não quer mais trazer algo. A gente tem aqui dentro, é isso que ele quer dizer, tá? E por outro lado, a gente pode ver a estreia da relação da literatura com a pintura, né? Um fragmento do manifesto que diz: substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de ordem sentimental, intelectual, irônica e ingênua.
Ao observar isso, a gente pode ver no quadro Abapuru, da Tarsila, né, Tarsila do Amaral, a gente percebe as mesmas preocupações. Ó, renovar a perspectiva, né, ver com os olhos livres, né, porque a figura humana aqui, ela não guarda proporções da natureza. Olha o tamanho dessa pessoa, a cabeça pequena, é uma cabeça pequena. Olha o tamanho dessa pessoa aqui, sabe? Então ela rompe com aquela arte de importação, ela rompe ali com os padrões, entendeu? Isso é muito legal. E o Abapuru, ele vem dos termos em tupi, aba, que significa homem, pora, que significa gente, e u, que significa comer, ou seja, homem que come gente. Estaria falando de um gigante, por exemplo, tá? Uma relação com o manifesto antropófago, eu ia falar antropofágico, né? O manifesto antropófago, tá? Que hoje, Oswald de Andrade, é evidente, tá? Nesse momento aqui, tá? O quadro, ele foi pintado por Tarsila para dar de presente a Oswald, que era marido dela na época. Então, em 29, a Tarsila pinta o quadro chamado Antropofagia, que inspira ali um novo movimento, né? E se consolida na revista Antropofagia. Então, vamos ver aqui o manifesto antropófago. Tá? Em 1928, percebam, um ano antes dela pintar o quadro Antropofagia, né? O Oswald de Andrade ele lança um segundo manifesto, a Antropofagia, que foi publicado no primeiro número da revista Antropofagia. Como no manifesto da Poesia Pau-Brasil, a linguagem é metafórica, poética, humorística, mas agora ele vai privilegiar uma dimensão revolucionária e utópica, porque ele percebe que os cubistas europeus procuravam na Europa, procuravam na África e na Polinésia algo que fizesse parte do seu cotidiano. E ele já tinha no Brasil isso aqui, ele tinha o índio e o negro, ele não precisava procurar fora, tá? Então, ele vai trazer ali o elemento autóctone, né? Ali a herança, né? Digamos assim, os filhos, as pessoas que já estavam aqui, né? Já estavam aqui. As conquistas tecnológicas da modernidade também, ele vai trazer isso para a gente. Tá? Então, havia ali uma relação direta entre a vida humana paulista e a estética revolucionária. A antropofagia, ela vem assim resolver a inserção da cultura nacional na modernidade cosmopolita, tá? De uma maneira crítica e original. Essa maneira pode ser definida como sintética, dialética, uma síntese dialética, perdão, pode ser definida como uma síntese dialética. Ela vai sintetizar as ideias do modernismo e de várias outras fontes, que seria ali também o Manifesto Comunista, Freud, e a descoberta do inconsciente, né, capitalizado pelo surrealismo, né, vai falar ali da ideia do bom selvagem, né, e a antropofagia não nega as influências europeias. Ele não é contra as influências europeias, mas ele faz o quê? Ele se apropria delas. Tá? Ele vai fazer como se fosse uma absorção do inimigo, né? Ele vai ali se alimentar disso, ele vai devorar isso. Ela não é uma rejeição, ela é uma vontade de sintetizar isso, tá? Então aqui olha o que ele fala. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Contra todos os importadores da consciência enlatada, a existência palpável da vida, queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. Olha só, ele faz de novo essa intertextualidade. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. Olha isso! A idade de ouro anunciada pela América, a idade de ouro e todas as girls. Olha só, outro termo em inglês. Filiação, o contato com o Brasil Caraíba, né? Olha, ele vem com outro aqui, ó, outro termo aqui que não é da língua brasileira, tá? O homem natural, ele vem tratando aqui a ciência da codificação, da magia, a antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem contra o mundo reversível e as ideias objetivas, cadaverizadas, ideias mortais. O stop,
do pensamento que é dinâmico, ele usa muitos termos estrangeiros aqui. Tá? Nesse manifesto, ele faz uma releitura da história do Brasil. A descoberta do Brasil, então, teria colocado um ponto final no matriarcado, né, que seria ali algo que ligava a natureza e os indivíduos em si, o direito materno, a propriedade comum da terra, né? E aí essa descoberta do Brasil seria também ali a propriedade comum da terra, a quebra, né, o final dessa propriedade comum da terra. E por isso ele prega a necessidade de dessacralizar o patriarca. Né? O patriarca era o símbolo da sociedade capitalista, e por meio do ritual antropofágico é que ele vai dessacralizar esse patriarca. Então, é um ato religioso. Ele vai incorporar, ele vai absorver ali o que ele quer desse inimigo, ou vou colocar entre aspas aqui, e eliminar essas diferenças, tá? Quando ele fala ali do matriarcado de Pindorama, né? Pindorama seria ali o país das palmeiras, né? Como denominava a língua Nhangantu, tá? Nhangantu seria ali a última das entropias da Revolução Caraíba, que viria após a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Surrealista. Essa dessacralização que fala ali no manifesto é muito presente também na poesia, na poesia Erro de Português, no poema Erro de Português do Oswald, que fala assim, ó: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Quer dizer, eles viram ali as índias e os índios pelados, falaram que estavam com as suas vergonhas descobertas, né? E aí, agora ele fala assim, ó: fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É uma inversão aqui. Tá? Os conquistadores foram os primeiros importadores da consciência enlatada. Tá? A antropofagia pretende, então, mudar essa relação e transformar o próprio em produto de exportação. Tá? Daí o aforismo to be or not to be, tá? Ao invés de to be or not to be, tá? Que seria ali uma paródia, né, dali feita com a frase ser ou não ser, de William Shakespeare. Tá? E aí vamos ver, então, as transformações da linguagem poética. Uma das grandes conquistas do modernismo foi introduzir, então, uma linguagem coloquial, tá, na poesia. O eu lírico, né, ele vai adotar uma língua que era considerada imprópria para a poesia, que era a língua que se aproximava do seu leitor, do cotidiano. Tá? Então, vai desmontar essa retórica, tá? Vai desmontar essa retórica. Olha só aqui, nesse poema de Oswald de Andrade, poema Pronominais. Dei um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Ele está trabalhando com a parte de colocação pronominal. Ele está fazendo aqui o uso da próclise, que a gente sabe que existem regras específicas para colocar em próclise. Mas ele fala, no Brasil, a gente não usa ênclise o tempo inteiro, meu amigo. A gente vai usar a próclise sim. O meu pronome vai vir antes do verbo sim. Tá? É isso que ele fala. E é isso que é legal, porque a gente usa a próclise indevidamente, indevidamente, mas a gente usa o tempo todo, tá? Então ele faz ali um erro, faz do erro um efeito cômico, tá? Ele traz ali também esse status de uma situação cotidiana para a poesia. E aí os pilares do modernismo, né, as questões centrais ali, tenta pensar uma relação entre o passado e o presente, tá? Ou entre a tradição e a modernidade, a relação do Brasil com a Europa, tá? Que até então tinha uma dependência da Europa, não mais econômica e política, mas não só econômica e política, mas uma dependência cultural. Então, a gente acaba quebrando isso, a gente não vai depender mais culturalmente dos europeus, né? A Mário de Andrade, então, ele vai trazer ali uma reflexão do que seria a língua brasileira, né? Então, ele faz o seguinte, ele escreve Macunaíma, tá? Ele escreve Macunaíma e aí ele parte de uma grande pesquisa sobre os regionalismos da fala brasileira, sobre lendas,
sobre lendas indígenas e a literatura oral. Mas ele dá um tratamento literário moderno, ele vai rejeitar ali um regionalismo, tá? Ele queria, então, revolucionar essa língua cristalizada, essa língua que era a língua padrão culta, norma culta, né? E ele transforma ali uma prosa livre, tá? De um tom livre, de livre tom poético. Então, Macunaíma é um protagonista, né, que nasce na selva amazônica e depois vai para São Paulo, tá? Em busca de seu talismã que foi roubado, né? Então o romance, né, que o Mário vai chamar de rapsódia, né, faz uma síntese entre o primitivo e o modernismo. Ele faz essa mistura. Ele tira um personagem lá da Amazônia, lá da selva amazônica, e taca esse personagem lá em São Paulo. Tá? As questões da renovação da linguagem podem ser observadas na poesia de Mário, e aqui nesse livro, né, livro de poemas Paulicéia Desvairada, de 1922, tem ali o prefácio interessantíssimo, também pode ser considerado um manifesto do modernismo. Nesse prefácio, são visíveis algumas aproximações com as vanguardas europeias, né, sobretudo com o surrealismo e o cubismo, tá? E Mário vai dizer o seguinte: quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. De maneira, então, que a gente vai notar ali as afinidades com a teoria da escrita automática dos surrealistas, tá? E aí Mário vai falar: acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas. Aí ele está falando ali, para não trabalhar com métrica, tá? Com a acentuação determinada. E aí ele não está preocupado nem com métrica, nem com a parte ali de rima, ok? O surrealismo, gente, para a gente entender, é um dos movimentos da vanguarda, né, que nasceu na França, na década de 1920, em torno do poeta André Breton, tá? Baseados nas descobertas de Freud sobre o inconsciente, os surrealistas pretendem fazer uma arte a partir dessa região do intelecto, tá? Em que o ser humano não é ali objetiva, não é a realidade não é objetiva, tá? O inconsciente ele vai se expressar nos sonhos, nos elementos díspares, que vão se revelar então as relações secretas, assim, tá? Então esse movimento surrealista vai propor essas imagens, a arte através da associação livre, sem intervenção da consciência, tá? O elemento surreal e inconsciente era fundamental para o modernismo, é a libertação do homem através da inconsciência. Por isso que ele fala que ele escreve de maneira desvairada, tá? Para as vanguardas, a ideia não é copiar ou representar a realidade, mas percebê-la de uma maneira singular. Então, Mário, nesse prefácio interessantíssimo, ele diz o seguinte: todos os grandes artistas, ora consciente, aí ele fala Rafael das Madonas, Rodin Balzac, Beethoven do Pastoral, Machado de Assis, de Brás de Cubas, né? Ora inconscientemente, a grande maioria foram deformadores da natureza. Então ele vai falar que todos os grandes artistas deformavam a natureza. Esse texto da Paulicéia Desvairada, ele pode ser lido como um inventário das vivências, das percepções e das sensações desencadeadas pela modernização de São Paulo, na qual ali Mário de Andrade teve uma relação ambígua ao longo da sua obra. Nos poemas, o Mário vai ironizar legisladores, burgueses e os endinheirados, tá? E a maioria dos seus versos livres não tem uma métrica regular, né? A maioria dos seus versos são livres, então não tem uma métrica regular. Tem rimas ali que trabalham com repetição vocálicas, tá? Trabalham com muitas repetições vocálicas, ou seja, com essas assonâncias. Bom, essa é a primeira parte que a gente vai falar sobre o modernismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse tema, eu acho que vocês perceberam. A gente se vê então no próximo vídeo. Clica aí no gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!